eu ajudo. Começando a gravação de novo a aula. Peraí, só um minuto, peraí. Boa noite, pessoal. Pessoal, Boa noite, professor Júlio César. boa noite. Boa noite, professor. Isso aparece. Boa noite, professor. Não aparece. Vocês estão ouvindo? Estão conseguindo ver a imagem? Boa noite. Agora eu tô conseguindo ver o senhor, porque eu não estava vendo nada. Ah, E a certo. voz Não, estava bem baixinha. estava organizando aqui com os vídeos aqui, certo? Para poder a gente gravar a aula. Na aula passada eu dei um erro aqui. Né? A gente não conseguiu gravar essa aula. E essa aqui agora o menino... Eu tirei, mas já tentei por aí, não sei se apareceu. conseguiu Não tá. colocar aqui para gravar a nossa aula. Eu nem sei, aí quando Eu queria te perguntar, essa aula você simulando? Então, o pessoal conseguiu comentando aí, vamos aguardar um pouquinho para a gente começar. Como é que tá para ela? Vai aparecendo. Esse é um enuni Hoje tá muito ruim a conexão. maravilhoso. Vou amassar virar lá. Isso. Tá assim. Pessoal que estiver falando, não estiver conseguindo, pode Vai colocar tirar na aquele. Porra de tudo. Pode parar essa colher de pagando lixo. Vou ter uma mensagem aí dizendo que as dúvidas vocês podem estar colocando aí no chat, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Na aula passada eu não participei das aulas, entendeu? Entendi. Então, por que a voz está baixa? Não estou ouvindo bem, entendeu? Deve ser pela região que você está localizado, entendeu? Eu também, professor. O pessoal levantou a mãozinha aí para falar? Pode falar. Pessoal, então vamos começar a nossa aula, né? Nesse momento agora, eu quero que todo mundo, a aula vai ser gravada, entendeu? E eu quero que, primeiramente, eu vou abrir, né? Eu vou estar explicando o conteúdo, a gente vai falar sobre a BNCC, e eu quero que todo mundo preste atenção, entendeu? Não ficar interrompendo, conversando, conversa paralela, certo? Se tem alguma dúvida, né, ou escreve no chat, né? Desligue o fone de vocês, né? Eu vou ter um momento que eu vou explicar e depois eu vou abrir para a gente estar socializando, né, o que for acontecendo nas aulas e vai ter um momento que vocês falar. Mas, por enquanto, eu quero só que vocês me ouvem, né, porque se ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, a gente não consegue dar prosseguimento na aula e a gravação vai ficar ruim, porque vai ficar com interferência de muitas pessoas falando. Então, assim, de antemão, quero pedir quem for entrando, né, entra, permanece com o fone desligado, deixa só o meu ligado, né, para poder conseguir fazer uma aula que depois, quem não assistiu, possa assistir essa aula, certo? Qualquer dúvida, fale no chat, entendeu? Pode mandar, botar que acompanhe no chat,
e vou estar explicando o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a BNCC, né, que é a Base Curricular Comum, né, de onde, né, a gente vai tirar, né, os objetos de conhecimento para ser trabalhados nas séries iniciais, né? Então, vamos lá, né? Para quem não veio na aula passada, né, eu disponibilizei um material, uma apostila, né, para fazer uma leitura, né? E o que acontece? Eu espero que vocês tenham lido esse material, né? A gente vai fazer uma atividade avaliativa depois, em cima desse material, né? E eu hoje vou estar falando sobre a BNCC e produzir material para vocês. Então, acompanhe a aula do começo ao fim, né? Ela foi programada para 2 horas e meia. Acompanhe a aula para vocês terem um entendimento melhor sobre como vocês vão estar trabalhando o conteúdo de matemática para as séries iniciais, do primeiro ao quinto ano, certo? Então, o primeiro passo, né, a gente vai conhecer o que é a BNCC, né? Quem que é essa base curricular comum, né? Esse material da BNCC, eu montei na forma de apresentação para vocês, mas eu também vou disponibilizar, igual na aula passada, disponibilizar o material em PDF para você estar fazendo a leitura. E é muito importante que todos façam a leitura, porque aí vocês vão conhecer quem que é os conteúdos que vocês vão trabalhar da primeira série até o quinto ano do primário, né? De acordo com o curso que vocês estão fazendo para as séries iniciais, que é o magistério. Então, lá dentro da BNCC, vocês vão conhecer quem que é o objeto de conhecimento e quem que é as habilidades que os alunos precisam saber após passar por um desses ciclos, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, certo? Então, aqui tem meus dados, né? Para quem não me conhece, eu sou professor Júlio César, eu dou aula de matemática, minha formação é em matemática, física, e hoje a gente vai trabalhar essa disciplina de metodologia do ensino de matemática, né? Olha só, então, né, dando continuidade, aula de metodologia de ensino de matemática, esse é meu nome, professor Júlio César. Agora, né, primeiro passo, né, a gente vai fazer uma introdução, o que é a BNCC? Né? Para a grande maioria de vocês ainda não ouviu falar quem que é essa BNCC. BNCC é a Base Nacional Curricular Comum, né? É um documento produzido pelo Ministério da Educação, né, pelo MEC, para se trabalhar, né, os conteúdos nas séries iniciais. Então, o que quer dizer BNCC? É a Base Nacional Curricular Comum, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo da aprendizagem essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado os direitos à aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, que é o PNE. Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o inciso 1º do artigo 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, né? E está orientado pelo princípio ético, político e estético que visam a formação humana geral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, com fundamentos nas diretrizes curriculares nacionais de educação básica, né? Que é o DCN. Então, olha só, a BNCC, né, ela está contida dentro de uma norma regulamentadora, né, que é a LDB e os PCNs, né? Então, assim, tudo que a gente for trabalhar aqui, ele parte do documento, né, do MEC, do Ministério da Educação. Então, por aqui que a gente vai estar norteando, né, os professores para trabalhar com as séries iniciais. Então, quando alguém perguntar para vocês quem é a BNCC, esse aqui é um exemplo, né, uma definição simplória, né, do que é a BNCC para as séries iniciais. Aqui agora, né, a gente vai trabalhar sobre as competências gerais
da educação básica, né? Lembrando que essas competências, né, quando você tiver acesso a todo o material na íntegra da BNCC, que eu vou disponibilizar esse material para vocês, vocês vão ver as competências gerais da educação básica, né? Elas são estipuladas em mais ou menos 10 competências, né? O que essas competências são? Essas competências, ela é o requisito, né, mínimo para que o aluno, após passar, né, nas séries iniciais, de primeiro ao quinto ano, ele possa estar desenvolvendo o ensino fundamental, né? Eu coloquei aqui 5 competências, né, para a gente estar falando sobre elas. A primeira, valorizar e utilizar os conhecimentos históricos construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, para entender e explicar a realidade contínua, aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? Então, essa aí é uma das competências que o aluno, após passar por esse ciclo, né, de primeiro até o quinto ano, ele tem que ter construído. Outra competência também, né, que está dentro desse documento, né, da BNCC, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar, testar hipóteses, formular, resolver problemas, criar soluções, inclusive tecnológicas, com base no conhecimento das diferentes áreas. Pessoal, antes de eu dar procedimento, eu vejo que o pessoal está entrando e saindo ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, vamos manter que a partir das 20 horas, 8 horas, ele não vai entrar, eu vou fechar, né, e vou reabrir de novo só no final, porque o pessoal não entra e nem sai, fica nesse fluxo, entendeu? E acaba se perdendo, né, o meio da explicação. Continuando. A terceira competência, ela fala sobre valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecer as linguagens artística, matemática e científica, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. E, por último, né, uma das 5 competências, né, que eu elaborei, né, que eu tirei do material para poder repassar para vocês, é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, olha só, né, para a gente, né, fechar essa parte das competências, né, o que podemos observar? Né, que esse contexto, esse documento regulamentador, né, que é o ABNCC, ele trabalha no contexto geral, né? Ele trabalha no contexto geral. O que isso faz com que você, como professor, na aplicabilidade desses objetos de conhecimento, né, você vai trabalhar de várias formas esses objetos de conhecimento. Né? Porque o aluno, a cada ciclo que ele for passando, o primeiro ano, segundo ano, você vai estar trabalhando de uma forma mais dinamizada para poder que ele saia com essas competências, né? Partindo de um ciclo para outro, tendo uma evolução constante, de forma
né, que traz mais a experiência de mundo dele para a realidade que está sendo trabalhada ali com ele. Olha só, então, dando continuidade, de acordo com a BNCC, né, a gente vai ver os tópicos que a gente vai estar trabalhando dentro desse ciclo, que é o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Então, olha só, com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC leva em conta que os diferentes campos que compõem a matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais, que produzem articulações entre elas, equivalência, ordem, proporcionalidade, independência, apresentação, variação e aproximação. A BNCC propõe 5 unidades temáticas correlacionadas que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvida ao longo do ensino fundamental. Ensino fundamental significa que ensino fundamental que ele é dividido em 2 ciclos, né? Ensino fundamental, séries iniciais, ensino fundamental de 6º ao 9º ano, séries finais. Então, quando aqui na BNCC a gente fala em ensino fundamental, tanto ele está reproduzindo as séries iniciais quanto as séries finais. Cada uma delas pode receber ênfases diferentes a depender do ano de escolarização. Pessoal, isso aqui é muito importante. Por quê? A maioria dos professores, na hora que você vai trabalhar o conteúdo de matemática, ele não tem essa grandeza de separar, né, qual que é essas unidades temáticas, né? Muitas vezes, né, quando você está trabalhando nas séries iniciais, a gente trabalha o conceito de números, conceito de álgebra, conceito de geometria, conceito de porcentagem, probabilidade. Então, assim, é legal que se coloque para o aluno essa diferença, né, de unidade temática, né, porque é matemática, mas ela tem sua classificação, até pelo fato que todo o conteúdo, né, que está previsto na BNCC, né, ele tem essa unidade temática, né, porque esses conteúdos eles estão associados a uma habilidade. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, no primeiro ano, né, logo na frente a gente vai ver como se trabalhar em determinado objeto de conhecimento, ele tem sua habilidade, porque hoje o ensino, né, pelo novo ensino médio, né, ele se trabalha o objeto de conhecimento, mas especificamente a habilidade, né? Porque com essa habilidade, se o aluno aprender, necessariamente não precisa ser um conteúdo. Eu posso usar conteúdo diverso para trabalhar uma habilidade correspondente àquele objeto de conhecimento. Então, aqui, né, nessa parte das unidades temáticas, a gente vai falar sobre cada uma dessas unidades temáticas que vocês vão trabalhar do primeiro até o 5º ano, né? Então, a primeira unidade temática, a gente vai trabalhar com o conceito de número, né? Então, vamos lá. O que a BNCC fala? A unidade temática número tem como finalidade desenvolver pensamento numérico que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar, interpretar argumentos baseados em quantidades, no processo de construção da noção de números ou alunos precisam desenvolver, entre outras, a ideia de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noção fundamentais da matemática, né? Então, isso aí é o conceito de números das séries iniciais. Aí, vamos lá. O que ele fala, né, o eixo normativo? No ensino fundamental, anos iniciais, né, o que se espera quando você trabalhar esse conceito de números para os alunos? A expectativa em relação a essa temática é que o aluno resolva o problema com números naturais, números racionais, cuja representação decimal é finita, envolvendo diferentes significados das operações, argumente e justifique
os procedimentos utilizados para a resolução e avalie a plausibilidade dos resultados encontrados, né? Então, aqui, né, eu coloquei de uma forma, né, a temática que você vai trabalhar, por exemplo, os números, e o que se espera que o aluno, após você trabalhar um conteúdo, né, que envolve números, né, o aluno possa sair com entendimento, certo? Continuando. Vamos lá. Outra unidade temática, né? Grandezas e medidas, né? O que fala o nosso, né, documento curricular, né, que é a BNCC? Ele fala que a unidade temática de grandeza e medida, ao propor o estudo das medidas das relações entre elas, ou seja, das relações métricas, favorece a interação da matemática a outras áreas de conhecimento, como ciência, densidade, grandeza, escalar do sistema solar, energia elétrica, ou geografia, coordenada geográfica, densidade demográfica, escalas de mapas e guias, e etc. Agora, o que se espera após você trabalhar, né, essa unidade temática, grandeza e medida? Que os alunos, a expectativa é que os alunos reconheçam e medir e comparar uma grandeza com uma unidade de expressão, um resultado de comparação por meio de um número. Além disso, desenvolver e resolver problemas oriundos de situações cotidianas, que envolvam grandeza como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, de triângulos e retângulos, a capacidade de volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de forma, reconhecendo, quando necessário, a transformação entre unidades. Após você desenvolver ela, né, com alunos, pessoal, tá cortando muito a transmissão, tá cortando. A gente vai ver elas. Tá cortando? Sim, tá cortando. Pessoal, Tá cortando essa muito. questão da... essa questão de cortar depende muito do fluxo da internet, entendeu? Então, assim, se você está em um local distante, né, o sinal é ruim, essa vai ficar cortando. Só que a aula está sendo gravada, né? Aí depois você pode assistir a aula gravada, que aí ela não vai ter esse corte, ela vai ficar salva, certo? Então, assim, se ficar cortando, é pelo sinal da internet. Aí vai depender da internet de cada pessoa, entendeu? Muitas vezes você está na zona rural, né, no local mais distante, onde o sinal é ruim. Parece que a minha internet está ruim. Olha, vamos fazer assim. Vamos lá. Deixa eu continuar, né? Ó, quem não está conseguindo entender, a aula vai ficar gravada. Então, pela gravação, vai ficar melhor para... Olha aí, a colega está colocando que a dela não está cortando. Entendeu? Vamos lá, deixa eu dar uma... vamos alinhar aqui. Tem um pessoal que está colocando que está cortando, só que é que nem eu vou voltar a bater na tecla. Vai depender da internet de cada pessoa, e não necessariamente só da internet, certo? E depois, a aula está sendo gravada, vocês podem fazer o quê? Pode solicitar a gravação, aí não vai ficar cortando, entendeu? Aí a
a aula não está sendo cortada, porque se ela está sendo gravada, ela vai ficar a voz na íntegra, certo? Aí o que acontece? Eu vou dar procedimento, vocês vão acompanhando, né? Vão acompanhando, né? Por mais que esteja falhando, mas vão acompanhando, pelo menos visualizando, né, o que está sendo passado, certo? E depois vocês acompanham a aula gravada, porque a aula gravada ela não vai ter corte, né? Principalmente na minha voz, certo? Porque, que nem eu falo, se a gente ficar nesse debate de aula sendo está cortada ou não, vai depender, por isso que eu falo, depende muito da internet de cada pessoa. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. O pessoal que está chegando, a gente alinhou da seguinte maneira. Eu vou estar passando todo o conteúdo, explicar todo o conteúdo de acordo com a BNCC, que eu coloquei a apresentação. Aí, ao final, a gente vai abrir para socializar perguntas de vocês, né? Vocês vão anotando, que ao final a gente vai abrir para essas perguntas que vocês têm colocado, de acordo com a aula, certo? Para me passar o conteúdo, depois a gente abre para todo mundo estar socializando isso aí, né? Para a gente produzir mais a aula, e como a aula está sendo gravada, para o colega depois, que quiser ouvir a aula, né? Ele não ter nenhuma interrupção, certo? Então, dando continuidade, a gente está falando sobre, né, as unidades temáticas que vocês vão estar trabalhando nas séries iniciais, né? E essas unidades temáticas, a gente já falou da primeira unidade temática, que é a parte de números, e agora a gente vai continuar falando de grandeza e medida. Então, olha só, grandeza e medida, né, segundo a BNCC, vai propor o quê? O estudo das medidas e das relações entre elas, ou seja, das relações métricas, favorecer a integração da matemática a outras áreas do conhecimento, como a ciência, né? Com a ciência, a matemática, ela vai socializar com quem? Com as densidades, grandezas, as escalas do sistema solar, energia elétrica, né? Então, tudo isso aí pode ser trabalhado junto com a matemática. Ou então com a geografia, né? Quando eu trabalho coordenada geográfica, né? Em plano cartesiano, né? Eu estou trabalhando a interdisciplinaridade entre quem? Entre a matemática, né? E a geografia, a matemática e a ciência, né? Isso aí você vai trabalhar muito lá nas séries iniciais, quando você estiver trabalhando, né? Essa unidade temática que é grandeza e medida. E agora, sim, o que se espera, né? Quando você trabalhar um conteúdo de grandeza e medida, né? O que se espera que o aluno saiba, né? Ao final do conteúdo. A expectativa é que os alunos reconheçam e medir e comparar uma grandeza com uma unidade, expressar o resultado da comparação por meio de um número. Além disso, deve-se resolver problemas oriundos de situações cotidianas, que envolvem grandeza, como comprimento, massa, temperatura, área, né? Área de quem? Área da figura geométrica, capacidade de volume, volume de solo formado por blocos, né? Sem uso de forma, reconhecer, quando necessário, a transformação entre unidades de medidas padronizadas mais usuais. Agora a gente vai para outra unidade temática, né? A gente vai trabalhar aqui a probabilidade e a estatística. Como seria trabalhada a probabilidade estatística, né, nas séries iniciais, né? Então, vamos lá. A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade temática probabilidade estatística. Ela propõe abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações, problemas da vida cotidiana da ciência e da tecnologia. Quando você trabalhar um conteúdo, por exemplo, lá, você está trabalhando no quarto ano, na parte de porcentagem, né? Você coloca como exemplo lá, você leva uma caixa, né? Ou pode ser uma urna, né? Coloca lá, vamos por 10 bolinhas numeradas de 1 a 10 e faz uma pergunta para os alunos. Qual a probabilidade de enfiar a mão dentro dessa urna aqui e tirar a unidade 5, a unidade 6? Né? Esse conceito de probabilidade, né? Ou colocar um baralho, né? Um baralho para jogos, tipo
enumerados, são 54 cartas. Qual a probabilidade de eu tirar, por exemplo, o 5 de copa, né? Então, tudo isso, com 6 de probabilidade, vai ser trabalhado a unidade temática de probabilidade estatística. Determinado. Para isso, da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no desenvolvimento da ação de aleatoriedade, de modo que os alunos compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e prováveis, né? Então, olha só, professor, qual vai ser o ponto fundamental quando eu vou trabalhar um conteúdo, né, da unidade temática, probabilidade estatística? É mostrar para o aluno que nem tudo vai ser exato. Por mais que você está trabalhando a uma ciência exata, mas essa área, né, da matemática, ela vai trabalhar com eventos. E esse evento, necessariamente, não precisa dar um resultado concreto, né? Então, isso aí é o papel fundamental do estudo da probabilidade da estatística, né, para as séries iniciais. Vamos lá. Agora, outra unidade temática, né? A gente vai trabalhar a álgebra. Pessoal, essa unidade temática, segundo a BNCC, no meu ponto de vista, como professor de matemática, talvez seja a grande área da matemática que é muito utilizada no ensino fundamental e muito utilizada no ensino médio. E o que eu sugiro, né, para os professores, né, que trabalha com bastante entusiasmo nessa parte, né, porque o aluno ele vai desenvolver muito o ensino fundamental. Então, esse conceito, né, dessa unidade temática, né, é notório, né, que tem que ser trabalhado de uma forma bem diferenciada, porque aqui é onde o aluno começa nas séries iniciais, né, desde o primeiro ano, né, até o quinto ano, ele vai começar a ter o conceito de números, né, igual a gente viu na unidade temática anterior, e mais a álgebra, que é a parte das letras, né? Então, a álgebra nada mais é que a fusão, né, de números e letras ao mesmo tempo, né? Então, olha só, o que a unidade temática de álgebra propõe para nós, de acordo com a BNCC? Por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento algébrico, e essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações quantitativas, de grandezas e também de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Pessoal, quando eu falo em álgebra, né, para a grande maioria dos professores, muitas vezes fica um nome muito desconhecido do cotidiano, mas nada mais é que uma equação de primeiro grau. Então, quando eu falo em uma equação de primeiro grau, eu estou falando do conteúdo de álgebra. Por quê, professor? Porque ali eu estou trabalhando com números, estou trabalhando com letras, né? Então, lá eu tenho uma junção de duas grandes áreas, a parte de números e a parte de álgebra. Aí, olha só, a partir do momento que eu trabalho o conteúdo de álgebra para as séries iniciais, o que se espera do aluno, né, após você trabalhar um conteúdo de álgebra, né? Nessa fase, os alunos devem compreender os diferentes significados das variáveis numéricas em uma expressão, estabelecer uma generalização de uma propriedade, investigar a regularidade de uma sequência numérica, indicar um valor desconhecido em uma sentença algébrica e estabelecer a variação entre duas grandezas. Então, olha só, pessoal, álgebra, o conceito de álgebra, ela está vinculada a letras e números. E o que o aluno tem que entender? É que quando você trabalha um conteúdo de álgebra, você tem que encontrar o valor de uma variável, valor de uma letra. Essa letra vai representar um número. Então, quando você estiver trabalhando isso, de forma bem, eu vou falar aqui de uma forma bem superficial, né, nas séries iniciais, você tem que colocar para ele essa diferença. Ele vai trabalhar um número, né, uma letra, só que essa letra vai representar um número, certo? Agora a gente vai partir para outra unidade temática, que é a parte de geometria. Também é um conteúdo que é muito importante, né? Nas séries iniciais, a gente sempre aborda, né, essa ideia de geometria, porque nesse conteúdo, nessa unidade temática, nós temos que socializar para o aluno, né, principalmente para a criança, que os objetos que estão na superfície, ele faz parte de uma geometria, né?
O homem, na evolução dele, ele foi criar conceitos e viu que os elementos geométricos eles têm que estar contidos para poder haver um equilíbrio, né? E a BNCC fala para a gente o seguinte: a geometria envolve um estudo amplo do conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar a posição e deslocamento do espaço, formas, relações entre elementos de figuras planas e espaciais, pode desenvolver o pensamento geométrico. E olha só, aí o que se espera quando o aluno estuda o conteúdo de geometria? E qual seria esse conteúdo de geometria? Né? Lá nas séries iniciais, primeiro, segundo ano, geralmente é mais viável que você leva material concreto para poder falar o que é um triângulo, o que é um retângulo, o que é um círculo, né? Esse conceito de geometria para as séries iniciais, ele tem que ser trabalhado de uma forma lúdica, né? Para que o aluno consiga ter um contato, né? Ele consiga visualizar mais e vai tendo esse conceito de geometria, né? E a BNCC, ela coloca da seguinte maneira: o que se espera após você ensinar um conteúdo de geometria, né? Tem vários conteúdos de geometria, com a criança das séries iniciais. Espera-se que o aluno identifique e estabeleça pontos de referência para a localização e deslocamento de objetos. Aqui eu estou trabalhando no plano cartesiano, né? Construa representações de espaço conhecido em estilo e distância, usando como suporte mapas, papéis, né? Croquis, entre outras representações. Em relação às formas, espera-se que o aluno indique características das formas geométricas, tridimensional, bidimensional, e associe figuras espaciais e suas planificações e vice-versa, né? Então, aqui, ó, o estudo da geometria para as séries iniciais depende de onde você vai estar, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto, quinto ano, você vai trabalhar no material concreto. Quando eu trabalhar no material concreto, você vai explanar para o aluno essas formas, que muitas vezes ela pode ser uma forma, né, planificada, que eu consigo representar ela só em duas dimensões, que são grandezas que representam o meu plano cartesiano, coordenada x e y, ou uma figura, né, bidimensional, representada em três dimensões, né, x, y, z, no caso do material concreto. Exemplo claro: se eu desenho um círculo numa lousa, né, numa esfera, numa lousa, né, quando eu desenho um círculo, eu estou representando um objeto, né, planificado. Eu estou representando um objeto em duas dimensões. Agora, quando eu levo uma bola, né, que tem um formato de uma esfera, e mostro para o meu aluno, eu estou representando um objeto espacial. Estou representando ele em três dimensões. Então, essa diferença, né, entre o objeto na geometria, entre o plano e o espacial, você vai ter que levar de uma forma contextualizada, lúdica, para que ele possa ter entendimento dessa diferença, né? Quando ele estiver trabalhando essa parte da geometria. Pessoal, agora a gente vai, né, entrar necessariamente, né, aqui, né, o nosso plano de estudo, né, de acordo com a BNCC. Aqui eu tenho um objeto de conhecimento, tenho uma habilidade desse objeto de conhecimento e tenho uma atividade, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma atividade que a gente vai estar trabalhando para o primeiro ano. Eu fiz uma atividade para um objeto de conhecimento, uma habilidade, e com mais uma atividade para cada ano que vocês têm, né? Um para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto ano. E agora a gente vai estar vendo uma por uma, né? Para mostrar para vocês como que eu trabalharia um conteúdo
né, um objeto de conhecimento para a série, né, de acordo com o BNCC. Né? Então, é bem interessante, né? Vamos lá, pessoal, mandem o formulário ligado. A pergunta eu vou ali no final da apresentação. Ok? Então, vamos lá. Então, já vou para a BNCC, né? Aqui eu tenho, né? Talvez seja, vocês estão conseguindo visualizar ou a pequena imagem. Pode me responder? Tá pequena a imagem, professor. Agora tá bom. Tá bom agora. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui é o seguinte, né? Vamos primeiro passo. Então, o que a gente vai trabalhar agora? Agora, a gente vai trabalhar os objetos de conhecimento da BNCC para o primeiro ano. De acordo com a matriz. Tô vendo, eu não estou conseguindo ver a tela. Eu tenho o primeiro ano. Não está conseguindo ver a tela? Não. Ó, quem não estiver conseguindo ver a tela, nesse material eu vou a apresentação e vou colocar a apresentação do grupo. Depois você olha com um vídeo. Certo? Depois, né? E você pode acompanhar. Se ficar pequeno, é porque se eu aumentar muito a imagem, né, ela sai do quadro, né, da apresentação do PowerPoint. Então, eu vou falar de acordo com o que eu estou enxergando, depois vocês pegam o material na e acompanhem depois. Tudo bem? Porque a maioria estão olhando pelo celular. Por exemplo, eu sou... Pois é, eu estava conseguindo aqui, mas não sei como que saiu a tela. Tá. Vamos lá. Então, olha só, continuando. O pessoal que não tá conseguindo visualizar, aguarde aí que problema de conexão sempre a gente vai resolver. Então, vamos lá, continuando. Aqui eu tenho, né, o primeiro ano, né, e eu tenho a minha unidade temática, que é número, igual eu estava falando, conhecer o que são as unidades temáticas que vocês vão trabalhar, e quem é os objetos de conhecimento. Quem é os objetos de conhecimento? Os objetos de conhecimento, né, isso aqui vai estar lá dentro da estrutura de vocês. Contagem de rotina, contagem ascendente e descendente, reconhecimento de números no contexto diário, indicação de quantidade, indicação de ordem, indicação de código para organização e formação. Então, esse aqui, né, são, por exemplo, os objetos de conhecimento, que é o conteúdo que vocês vão trabalhar. Para mim mostrar para vocês, eu peguei um objeto de conhecimento. Eu peguei aqui o conteúdo do sentido. Pessoal aí, ó, Vando, desliga o fone aí, por favor. Vamos lá. Aí, eu tenho aqui, o objeto de conhecimento que eu peguei foi o seguinte, eu peguei o objeto aqui de contagem de ascendente e descendente. Esse objeto de conhecimento aqui, ele é o conteúdo que você vai trabalhar. E qual que é a habilidade que eu preciso ter para mim, o aluno, ao final dessa aula minha, ele tem que entender qual que é a habilidade que eu vou associar esse objeto de conhecimento. A habilidade é essa aqui, ó. E para vocês que estão entrando agora, né, todas as habilidades, ela vai ter um alfanumérico. Alfanumérico, o que significa alfanumérico? Qual o conteúdo que ela está associada.
Então, no caso, essa habilidade aqui que eu tenho de contagem ascendente e descendente, a habilidade dela é essa aqui, ó, é F01, MA01. Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer a situação em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. E lembrando que para cada objeto de conhecimento pode ter mais de uma habilidade, né? Aí, olha só, qual habilidade, qual que é o conteúdo que eu trabalharia esse objeto de conhecimento? Eu vou mostrar para vocês. Aqui. Né? Então, aqui, ó, eu tenho uma atividade, né, para trabalhar para o primeiro ano, né, onde que nessa atividade eu vou estar trabalhando a parte de ascendente e descendente. Né? Aqui um exemplo, né, de uma forma bem lúdica, não se atente também na imagem, né, que isso aqui eu vou passar para vocês depois de desenvolver. Mas a ideia é só que você entenda o conceito. Né? É uma atividade lúdica, ela é para o primeiro ano, onde eu estou trabalhando um objeto de conhecimento de ascendente e descendente. Aí aqui, segundo a ilustração, eu tenho um ratinho, aqui em cima eu tenho um pedaço de queijo, né? E aqui tem uma escada para ele fazer esse percurso. Então, aqui o aluno vai conhecer o conceito de ascendente. Olha só, o ratinho está na posição 0, da posição 0 até, aliás, da posição 0 até a posição 4. Ele vai preencher aqui, né, esse conceito, quantas unidades ele subiu. E mostrar para ele que aqui, quanto mais alto ele chega, maior vai ficar as unidades. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo claro, né, de ascendente, que ele tem de subir uma escada, e um também que é descendente. Né? Essa aqui é uma atividade para você trabalhar esse objeto de conhecimento para o primeiro ano. Certo? Depois, quando eu postar esse slide, vocês vão conseguir visualizar melhor a imagem. Né? E vocês vão ver que é bem interessante. E lembrando, primeiro ano, né, eu tenho que trabalhar de uma forma mais lúdica. Né? A atividade ela é muito mais lúdica, né, envolvendo cada vez mais a criatividade do aluno. Agora, vamos para outra atividade. Né? Vamos para outra série. Agora aqui eu tenho o segundo ano, matemática para o segundo ano. Aqui, né, tenho a unidade temática também no número, lembrando ainda, igual que tinha falado anteriormente, em cada série que você tiver, né, trabalhando, primeiro ano, segundo ano, por exemplo, no primeiro ano, você vai ter todas aquelas unidades temáticas que a gente falou anteriormente, né, a parte de números, a parte de álgebra, a parte de probabilidade e estatística, a parte de geometria. Então, para cada série que você está, vai ter um nível de aprofundamento que você vai ter que exercer. De uma forma crescente. Quanto menor é o nível, mais lúdica tem que ser as atividades. Quanto mais alta seja a série, quinto ano, aí você já trabalha de uma forma mais conceitual, mais em cálculo. Mas quando for o primeiro, segundo ano, as atividades elas têm que ser mais lúdicas. Isso eu vou mostrar nas atividades que eu coloquei aqui para vocês, né, que eu consegui criar, né, para que vocês tenham esse conceito. Né, e quando eu trabalho com séries iniciais, né, eu estou trabalhando de forma lúdica. Pessoal, eu quero mostrar para vocês que um parceiro nosso aqui acabou de visitar aqui a nossa aula. O professor Donizete Almeida, né, está aqui acompanhando as aulas de vocês. Né, dá um alô para ele aí, professor. Vai, galera! Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Minha Nossa Senhora. Estou perto. Ele está perto do chão. É isso aí. Então, vamos lá. Acabou de dar uma passadinha para o professor Donizete. Então, continuando. No segundo... E agora? É isso aí. Vamos lá, né? Voltando. Então, aqui,
Aqui eu vou estar trabalhando na unidade temática, o objeto de conhecimento eu vou estar trabalhando nessa unidade temática, né? Eu vou estar trabalhando a parte de construção, né? Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Só voltar a imagem, pessoal. Aí ele não vai papar. Fui ver minha mão. Aqui. Então, olha só. Oi. Então, vamos lá. No segundo ano, a gente vai trabalhar com a unidade temática números. Eu tô vendo. E qual é o objeto de conhecimento que a gente vai trabalhar aqui? Quer dizer, qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui? Lá, que é o Leonardo Né? fala. A gente vai estar trabalhando Aí nós vamos com conteúdo, construção. A gente vai trabalhar aqui, ó, construção. O deputado não paga nada. Keila, por favor, desliga teu fone aí. Keila. Teu Todas as fone. caixas, spam. Vamos lá, continuando. Então, no segundo ano, a gente vai trabalhar esse objeto de conhecimento, construção de fatos fundamentais na edição e subtração. Um dia mesmo, ela comprou 2 caixas de cerveja. 2 caixinhas de cerveja para poder beber. Gente, desliga o microfone. E aquilo aí eu falei, sai isso não. Eu parece que eu bebi, parece que foi um Arthur só, foi feio. Ah, mas até beba, se não beba seu rabo. Você já tá bebendo aí. Tem alguém que tá alcoolizado e atrapalhando na aula. Tá? Vou tentar ver se eu consigo. Pode continuar, professor. Beleza. Então, vamos lá. Segundo ano, A transmissão né, já eu não vou tá estar legal, trabalhando. o aluno colabora. Eu vou estar trabalhando a construção de fatos fundamentais na adição e subtração. Quer dizer, eu vou estar trabalhando os conceitos de adição e subtração. Qual que é a habilidade que eu vou associar esse objeto de conhecimento? Quer dizer, esse conteúdo. Né? Então, a gente vai trabalhar essa habilidade aqui. Ó. Lembrando que todo esse objeto de conhecimento vai ter as habilidades próprias para ele. E como eu havia falado, necessariamente não precisa ser só uma habilidade. Ela pode ter mais de uma habilidade. Então, qual seria a habilidade que eu trabalharia nesse objeto de conhecimento? Comparar, ordenar números naturais até a ordem de centena, pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero. Fazer estimativa por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos, de coleções e registrar o resultado na contagem desses objetos, até 100 unidades. Né? Então, essa daqui foi uma das habilidades que eu coloquei para associar esse objeto de conhecimento. Agora, vamos para a atividade. Como você ia trabalhar esse objeto de conhecimento? Qual que é a atividade que você associar a esse conteúdo? Né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho atividade. Né? Essa é a atividade. Olha só. Talvez ela não vai dar para ver ela na íntegra. Mas aqui, ó, é uma atividade do segundo ano, né? Onde você vai estar trabalhando, né? Aqui, ó. Ela já está toda com gabarito, né? Ela está com gabarito inicial de identificação do aluno. E aqui, o que acontece? O que a gente está trabalhando aqui, ó? Coloque um número que está
subtraído do anterior terá como resultado o número e um retângulo acima, né? Então, no caso, se você estiver conseguindo visualizar aqui o mouse, né? Então, aqui você vai estar trabalhando o conceito de adição, né? Conceito de subtração e conceito de anterior e sucessor, né? Dentro da atividade, o segundo ano. Bem lúdica e bem interessante, né? Porque aqui, quando você estiver falando com o aluno, né, das séries iniciais, segundo ano, né, trabalhando naquele objeto de conhecimento que eu propus para vocês, né, você está trabalhando aqui, ó, quando você colocar, qual o número que você vai colocar aqui nesse círculo, e somando mais o número do retângulo, você vai encontrar o número sucessor, né? Ou pode fazer o contrário. Qual o número que está aqui, né? Para muito menos o número que está dentro do retângulo, você vai encontrar o número sucessor. Dá para trabalhar esse conceito, né? Tanto de figura, de geometria, que é círculo e retângulo, quanto a parte de adição, você vai estar trabalhando também, quanto a parte de subtração. Então, essa atividade é uma atividade que eu achei muito interessante, porque você está fazendo, né, aqui, o que mais pede de acordo com a BNCC, é fazer a interdisciplinaridade. Aqui, no caso, eu estou trabalhando duas unidades temáticas, que é a parte de geometria e a parte de número, né? Então, é bem interessante isso aí. Né? Aqui vocês estão conseguindo talvez a metade da atividade, mas ela é uma folha, ela tem mais opções para baixo, né? Só que pela visualização, como eu estou dividindo na tela, vocês vão conseguir visualizar só a metade. Mas a ideia é essa aqui, ó, trabalhar a parte de antecessor e sucessor, adição e subtração, e a parte de geometria, que é a parte de círculo e retângulo, para um aluno do segundo ano. Certo? E qual que é o objeto de conhecimento que a gente está trabalhando aqui? A adição e subtração. Vamos para o próximo. Peraí, eu vou voltar logo de novo aqui, que eu tenho um travado aqui no computador, para a gente passar para o terceiro ano agora. Vamos ver aqui. Tá, aí está a segundo ano. Professor, essa atividade depois para mandar para nós? Vou mandar sim, vou mandar, pode ficar tranquilo. Pessoal, agora no terceiro ano, né, a gente vai estar trabalhando em conteúdo, lembrando que, volta a falar, né, a gente vai estar trabalhando todos os anos, do primeiro ano com atividade, segundo ano atividade, terceiro ano atividade, quarto ano atividade e quinto ano atividade. Então, eu vou parar por todas essas séries, porque é onde vocês vão estar trabalhando os alunos de vocês. Em cada série, eu peguei um conteúdo para poder estar mostrando para vocês como a gente trabalharia. Né? E aqui, no terceiro ano, a gente vai trabalhar um conteúdo que é muito legal e é muito importante para os alunos, que chama-se reta numérica. Né? E esse conteúdo, né, esse objeto de conhecimento, ele está dentro da temática número. Né? E qual que é a habilidade dele? Construir e utilizar fatos básicos da adição, da multiplicação para o cálculo mental e escrito. Né? Então, aqui, o aluno vai ter o conceito, né, de como ele vai representar os números dentro da reta numérica. Lembrando ainda que a reta numérica ela é infinita para os positivos e infinita para os negativos. E eu criei uma atividade para trabalhar esse conteúdo bem interessante para vocês. Essa é a atividade. Né? Aqui está bem pequeno, mas depois, quando eu postar para vocês, vocês vão conseguir visualizar, né, essa atividade melhor. Aqui, como que você trabalharia com o aluno terceiro ano? Né? Aqui está escrito, ó, usa
use a linha numérica para representar as operações abaixo. Então, aqui, né, o aluno vai fazer uma subtração, para o primeiro exemplo, e depois ele vai representar esse valor na reta numérica. Então, aqui, o interessante é que vocês veem que a reta numérica ela tem uma seta tanto para a direita quanto para a esquerda. Quer dizer que é uma reta que ela cresce nos dois sentidos. Então, aqui nós vamos trabalhar o conceito, né, que o aluno viu lá no segundo ano, conceito de subtração, conceito, né, de adição e conceito de resultado. Né? Por exemplo, aqui, na primeira linha está exposto da seguinte maneira: 10 menos 3. Aí ele vai fazer a continha dele, vai encontrar um valor de 7. E vai vir aqui na nossa reta numérica e representar com um pontinho aonde que ele vai encontrar esse valor. Já na outra, 10 menos 5. Então, aqui, né, as três primeiras estão trabalhando o conceito de subtração e representação na reta numérica. Já na quarta e quinta, está representando o conceito, né, de igualdade. Qual número que eu somo com 4, eu vou encontrar 10? Né? Então, ele vai vir colocar o valor que está dentro desse quadrado, desse retângulo, né? E esse valor que ele vai representar na reta numérica. Né? Então, aqui, é uma atividade que ele vai tendo o conceito de reta numérica, né, para se trabalhar no terceiro ano das séries iniciais. Né? Tem outras atividades, mas eu achei essa bem legal porque ela não só trabalha a reta numérica, ela trabalha o conceito de adição, subtração e de igualdade. Né? Aqui você vai estar trabalhando não só um conteúdo, mas você vai estar trabalhando, né, mais os 3 conteúdos no mínimo. Ok? Agora vamos para o quarto ano, né? Vamos com a atividade agora do quarto ano. No quarto ano, né, a gente vai estar trabalhando, né? Aqui eu tenho a unidade temática de números, o objeto de conhecimento que a gente vai estar trabalhando, esse último aqui, ó. Noções, números racionais, fração unitária, mais usuais, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, de 1 até o 60º. Né? Então, aqui eu tenho um conceito de fração. Esse conteúdo do quarto ano é muito interessante trabalhar com os alunos. Né? Eu acredito que seja um dos conteúdos, talvez, mais importantes para o aluno quando ele vai entrar no ensino fundamental. Porque quando ele chega lá no 6º ano, o primeiro conteúdo que ele vai ver no 6º ano é o conteúdo de fração. Né? Então, aqui, você, no quarto ano, já vai dar um conceito para ele ter que é fração. Né? Aí, eu tenho o objeto de conhecimento, que eu vou estar trabalhando com as frações, e aqui eu tenho a habilidade. Qual é a habilidade que o aluno tem que ter, tem que saber, após você ficar um conteúdo, né, um objeto de conhecimento de frações? Reconhecer frações unitárias, as mais usuais, né, que são as tradicionais, do meio, a décimo, como unidade de medidas menores do que a unidade utilizada a reta numérica como recurso. Né? O que ele quis dizer isso? Né? Que essas frações você consegue representar assim na reta numérica. Né? Por exemplo, entre 1 e o 2, então o algarismo 1 e o 2, eu tenho a unidade de meio. O meio é representado por 1/2. Né? Então, esse conceito aí, né, o aluno tem que ter esse conceito, começar a enxergar, visualizar, né, essa normativa para poder representar os números racionais na reta numérica. Né? E a atividade que eu propus, né, para trabalhar frações, essa atividade, né, também é uma atividade lúdica, né, bem interessante, né, onde aqui, né, tem as figuras geométricas, dá para a gente trabalhar tanto a parte de geometria quanto a parte de números, né, porque fração está dentro do conteúdo de geometria, de números, perdão, mas também tem como eu trabalhar frações com figuras geométricas. No caso aqui, por exemplo, né, a pergunta que está aqui está falando o seguinte, ó, que fração a área colorida mostra? Pinte a bolinha com a resposta certa. Né? Aqui na primeira figura eu tenho um triângulo e tem uma parte colorida. Né? Então, aqui ele vai ter que identificar dentro das frações que está aqui na frente qual a fração que representa, né, a primeira figura. Do mesmo jeito, a segunda, a terceira e a quarta figura. Né? Aqui eu estou trabalhando tanto com a parte de geometria, unidade temática de geometria, quanto a parte de números, né? Que é a parte de fração. Ok? Agora vamos para, né, a nossa unidade temática
fica, né, a última unidade temática, né, e também eu acho ela muito interessante, legal, né, que é quando a gente vai estar trabalhando, né, aqui também eu tenho a unidade temática, só que aqui agora eu não estou trabalhando a parte de, a unidade que eu vou estar trabalhando com vocês, eu escolhi, é grandeza e medida, né, no 5º ano. E qual que é o conteúdo? Qual que é o objeto de conteúdo que a gente vai estar trabalhando agora? A gente vai estar trabalhando noção de volume, né? Esse último conteúdo aqui, né? Aí eu pergunto para vocês, professor, como que eu trabalharia em conteúdo no 5º ano a parte de volume, né? Eu coloquei uma atividade porque aqui o aluno ele já está mais... Rosilene, no final, né, no final da aula eu vou abrir para poder fazer as perguntas e fazer a socialização. No momento agora, eu vou estar terminando o conteúdo nosso da aula, né, porque essa aula está sendo gravada, depois, para quem não assistiu, perdeu, conseguir assistir ela, e ao final a gente vai ficar essa socialização, beleza? Aí eu vou abrir para perguntas e vou estar respondendo as perguntas de vocês, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, no 5º ano, a unidade temática que eu vou estar trabalhando é a parte de grandeza e medida. E o objeto de conhecimento, eu escolhi noções de volume. Né? Noções de volume. Qual que é a atividade que eu propus para vocês? Né? A atividade que eu propus para vocês foi essa aqui, ó. Né? Essa aqui é a unidade, né? 5º ano, quer dizer, 4ª série primária. Né? Você estaria trabalhando essa unidade temática a partir do volume. E observe, aqui, de uma forma bem lúdica, né? Aqui é mostrar para o aluno o que ele tem essa dimensão de volume. O que é volume? Volume eu estou trabalhando a parte de capacidade. Né? Aqui, por exemplo, né, eu tenho várias figuras geométricas, né? Aqui também eu faço essa socialização. Só um minutinho que eu estou... Só um minutinho que eu vou atender o chat aqui. Então, só para finalizar aqui, voltando aqui. Aqui, eu estou com a unidade temática de volume do 5º ano. Então, aqui, eu produzi uma atividade para você trabalhar com o aluno do 5º ano. O que o aluno tem que entender aqui? Que aqui eu estou trabalhando na figura geométrica, aqui eu tenho paralelepípedo, aqui eu tenho cubo, né? Aqui eu tenho várias figuras, aqui o paralelepípedo, que eu estou passando aqui a mão em cima. Aqui eu tenho um retângulo, e aqui também você vai trabalhar a parte de geometria, onde vai mostrar que uma figura, para mim calcular o volume, eu tenho que trabalhar uma figura espacial. O que é uma figura espacial? Ela vai ter 3 dimensões. Ela vai ter que ter largura, ela vai ter que ter comprimento, ela vai ter que ter altura. Então, quando eu vou trabalhar volume, eu estou trabalhando com uma figura espacial, e não com uma figura plana. Né? Aqui eu tenho, né, aqui esse retângulo, né? Aqui eu tenho um paralelepípedo. Então, quando você estiver trabalhando com o aluno, você vai ter que deixar claro isso para ele, e para mim saber qual que é o volume, né? Aqui está a forma em cima, como é que eu calculo a forma do volume, né? Volume dessas figuras, eu vou multiplicar a base vezes a largura vezes a altura, né? Eu vou achar o volume, quer dizer, a capacidade desse sólido, né? E cada sólido desse, ele tem um nome particular, né? É bem interessante, ela é bem envolvente, né? Os alunos acabam aqui tendo um conceito, né, uma grandeza, eles vão associar balde, por exemplo, na casa dele tem o balde tem capacidade de quanto? Né? Aí ele vê que o balde tem um formato, a seção circular no fundo, aí vai querer aprender a calcular a área do ciclo, né, para calcular o volume desse balde. Aí ele vai associar, por exemplo, o volume da caixa d'água, que é 500 litros, né? Como é que eu calculo o volume da caixa d'água? Né? Aí eu tenho uma figura que ela tem um formato de área da base de seção circular, né? Tudo isso ele vai mostrar para vocês e você pode trabalhar de uma forma concreta. Né? Essas figuras, para a figura para o 5º ano, que é a 4ª série. Né? Aqui, na 4ª série, o aluno já tem um conceito, ele já sabe as 4 operações, ele já sabe, já passou pela tabuada. Né? Então, aqui dá para você trabalhar essa unidade temática de grandeza e medida. Né? Porque aqui ele já está bem mais, né? Já tem mais conceito, né? Para poder trabalhar essas dimensões aqui. Ok? Pessoal, agora eu finalizei, né, a nossa aula, né? Então, eu vou abrir agora para você estar socializando, né? Agora,
Não sai da aula, porque tem que fazer a chamada ainda, não fiz a chamada, né? Aí o que acontece? A gente vai socializar, vai estar falando, vou dar abertura para o pessoal falar, fazer as perguntas, que foi feitas as anotações, né? E eu vou estar respondendo no chat aqui também. Mas não sai da aula, porque ao final eu vou passar uma lista, fazer uma frequência, né? Eu vi que aqui estava 60 pessoas, agora tem 43. Então não sai antes de finalizar, porque eu vou depois olhar a frequência aqui no chat. Então, olha só. O pessoal perguntou aqui. Professor, pode colocar o nome lá no nome completo lá nas mensagens aí? Pode sim, pode. João Evaí, né? A ideia aqui não deu para mostrar a imagem toda, mas é porque a apresentação, quando eu divido a tela do PowerPoint, não dá para ver a imagem toda. Mas esse material eu vou disponibilizar para vocês, né? Eu vou postar ele após o final da aula, eu vou colocar no grupo os slides, aí você pode olhar na íntegra, entendeu? Então, esse material eu vou colocar para vocês, junto com o material da BNCC, que é uma apostila. Pessoal, agora está aberto para vocês fazerem as perguntas, entendeu? Sobre a aula nossa, a gente fazer a socialização, né? Mas demais, era isso que eu queria mostrar sobre a BNCC para vocês, entendeu? Eu espero que vocês tenham tido um conceito, né? Uma ideia, mais ou menos, do que vocês vão estar trabalhando, né? Porque a BNCC nada mais é que os conteúdos que vocês vão estar trabalhando. E se vocês observar, eu peguei um objeto de conhecimento, quer dizer, um conteúdo de cada série e trabalhei uma atividade com vocês, né? Então, depois, vocês pegam esse material, dêem uma olhada, né? Primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e dêem uma olhada, né? E olhem os outros objetos de conhecimento, que é outro, né? Tem outros conteúdos. Beleza? Perguntas? Professor, vou fazer uma pergunta. Sim. É o Jefferson. Lá da apostila lá que o senhor passou, já estou na página 20. São 60, né? Ali eu li, ali tem muitos símbolos. Esses símbolos lá é até interessante. A gente está pegando toda a história de como foi formada a matemática. Exato. A gente vai usar aqueles símbolos lá ou não? Não, né? Não. Aquilo lá É só para a gente ter noção. Exatamente. Ali é a história da matemática. A primeira aula ela foi voltada para a história da matemática. O que é a história da matemática? É você ter um conhecimento rico para quando você chegar com um aluno de quinto ano, ele vai perguntar, professor, mas a matemática surgiu aonde? Né? Ali você vai ter uma resposta plausível para ele. Então, ali é a história da matemática, como surgiu os números, né? Desde o início, para quando você for passar para o aluno, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Trabalhar com as séries iniciais, o aluno tem uma imagem muito... Ele tem uma imaginação muito fértil. Ele vai criar muitas imaginações. Então, para tudo, ele vai ter uma resposta. Então, ele vai fazer muitas perguntas para vocês. Por que ele está estudando a matemática? Aonde ele vai aplicar aqui no dia a dia? Então, toda vez que você for abordar o tema matemática, você tem que colocar essa imaginação dele para fluir. E vai ter muitas perguntas, né? E o porquê que ele está estudando, onde surgiu os números, tem quantos algarismos, né? Onde ele vai aplicar aqui no dia a dia. Então, assim, são perguntas que, quanto mais rico for o conhecimento da introdução da matemática, né, para vocês, melhor entendimento para vocês depois estar trabalhando com os alunos das séries iniciais de vocês. Beleza, Jeff? É verdade. E os alunos também gostam de testar a gente, né? Isso é fato. Exatamente. Vocês vão pegar aluno do quinto ano, Jeff, só pegando essa linha sua, vão pegar aluno do quinto ano, que muitas vezes, com a tecnologia, ele vai fazer uma pergunta para você e já vai saber a resposta. Né? Ele vai fazer a pergunta para você para saber se realmente você está preparado, né, para fazer uma resposta plausível com aquilo que ele já sabe dele. Entendeu? Porque ele vai estar com o smartphone na mão. Entendeu? É verdade. Bom demais. Professora, queria fazer... Começando a abrir a mente e gostar de matemática. Não, mas vai dar certo. A matemática, eu sempre falo para os meus alunos, é um estudo constante, entendeu? Ele não pode ser só em uma aula, só uma tarde, não. É um estudo constante. E todo mundo que terminar o curso aqui, de magistério,
para o primeiro ano, eles vão ter bastante dificuldade, porque vai ter que elaborar as atividades, né? Você está no primeiro ano, segundo ano, vai elaborar. Só que já no segundo ano, né, ele já vai conseguir desenvolver melhor. Por que ele vai conseguir desenvolver melhor? Porque ele já viu um ano, no segundo ano ele vai rever de novo, no terceiro ano ele vai voltar a rever, aí com pouco ele já está com bastante habilidade para trabalhar aquela estrela. Uma mulher ia falando aí, eu disse que era. É porque a sexta-feira passada eu não assisti a aula toda, porque eu estava viajando e assisti o que eu pude. Aí eu não entendi a questão da apostila que a gente tem que comprar elas todas, 60 questões, Não, slide, né? peraí. Slides. Peraí, vamos lá. Deixa eu explicar de novo, o pessoal acabou que não entendendo. É o seguinte, eu disponibilizei uma apostila que fala sobre a introdução da matemática. A nossa primeira aula foi falar sobre a introdução da matemática. Essa apostila eu postei no grupo, pedi vocês para fazer a leitura dela, porque a nossa atividade avaliativa vai ser em cima dessa apostila primeira que eu coloquei. Então, na quarta aula nossa, vocês vão ter 4 aulas de matemática, né? A primeira aula fala sobre a introdução da matemática, a segunda aula fala sobre a BNCC, que é os conteúdos que vocês vão trabalhar no seu dia como professores. A terceira aula, vocês vão falar sobre PCN, que é os parâmetros curriculares da educação, como que vocês vão avaliar os alunos de vocês. E na quarta aula, a gente vai fazer a atividade avaliativa. A atividade avaliativa ela é em cima da primeira apostila que eu postei para vocês. Por isso que vocês têm que ler ela todinha, para quando chegar lá na quarta aula, vocês vão ter 2h30 para poder responder a atividade avaliativa. São 10 questões. Eu vou abrir a aula, né? Vou disponibilizar ela para vocês às 7h30. Quando for às 10 horas, eu vou recolher as atividades. Vocês vão mandar para mim pelo WhatsApp ou por e-mail. Entendeu? A prova vai ser feita online, durante o período da aula. Ai, meu Deus, professor. E quem tem menino que é de 6 meses, faz o quê? Tem o quê? Quem tem criança de 6 meses, faz o quê? Dessa forma aí. Aí você vai ter que se organizar para alguém para você ficar, assim, eu vou ficar online, você vai receber a atividade, vai baixar ela no celular ou em qualquer outro aparelho e vai responder ela e mandar para mim os gabaritos dela. Entendeu? É o período da aula. Pois é, eu falei, o que eu estava comentando é que, então, é importante, então, a gente imprimir essa apostila. Não, tudo não bem. tem. Se você tem a disponibilidade... É mais fácil para ler. Certo. Fica a critério. Tem pessoas que preferem online, entendeu? Agora, quem preferir imprimir, fica a critério. Entendeu? Então, eu falo para vocês, então falar para todos os alunos, não deixa para ler a apostila no dia da prova, porque a apostila é uma apostila que ela é, como que eu vou dizer, tem muitos termos técnicos, né? Tem palavras lá, conceito novo, você vai ter que pesquisar, entendeu? Então, assim, e a prova toda é de marca X, um exemplo. A prova, as 10 questões é de marca X. Só que é uma prova que ela não está explícita. Ela é conteúdo implícito na apostila. Então, você não vai achar a resposta pronta. Entendeu? A resposta você vai ter que ler a apostila, entender o que está querendo dizer o autor, para depois responder a questão. Entendeu? Então, por isso que eu sempre tenho pedido, desde a primeira semana, faça a leitura da apostila. Porque se você deixar só para o dia da prova, ler a apostila na hora e procurar a resposta, talvez você não consiga entregar dentro do período da prova. Que é 2h30. Não entendi. Entendeu? Então, essa prova vai ser então, em outubro. Só para finalizar, em relação à criança pequena, aí você tem que se organizar, né? E tal, para você não ficar prejudicado, entendeu? Porque o critério é o período da aula, para fazer a atividade avaliativa e mandar dentro do período, entendeu? Ok? Mais alguma pergunta? Alguma colocação sobre a questão da BNCC, do texto temático, do desafio, sobre os objetos de conhecimento? Agora é a hora de fazer as perguntas. Lembrando ainda que esse material eu vou colocar no grupo de vocês e vou colocar outra apostila. Presta atenção. A apostila da avaliação é só a primeira apostila que eu coloquei na primeira aula. Essa apostila que eu vou colocar da BNCC não é para você estudar para avaliação.
Aqui está valendo, então, é a apostila da aula de sexta-feira. Então, essa apostila dessa sexta-feira não Exatamente. funciona para a prova. É só Essa para a gente apostila de ter agora conhecimento. exatamente, é o que você vai trabalhar no dia a dia, os objetos de conhecimento, quer dizer, os conteúdos que você não tem que saber, para trabalhar do primeiro ao quinto ano. Ah, entendi. Então tá bom. Eu vou voltar lá para me Entendeu? dar uma olhada lá, porque eu abri lá assim mais ou menos, aí tinha, parece que era 60 questões. Até o colega, eu acho que comentou sobre a coisa. Aí eu li mais ou menos, não vou deixar nessa não é. aula para mim estar perguntando para ele É. como que funciona. Maria de Luz, presta atenção, não é 60 questões, é uma apostila, um PDF de 60 É um páginas. slide com 60 informações sobre o BNCC, sobre a aula. A sua aula. Um slide? Sim, você não encaminhou para a gente estar estudando, principalmente para a prova, a sexta-feira passada, lá onde que tem um slide, 60 informações, igual você passou hoje. Perdão, eu acho que você deve ter confundido. Eu postei uma apostila com 60 páginas, só apostila. Tu passou uma apostila com 60 páginas. Entendi. Exato. Agora não é 60 questões, não é 60 questões. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Agora entendi. Ouve depois dessa gravação. Não fica lendo no comentário, no grupo, porque muitas vezes a pessoa não lê, manda uma informação lá e o pessoal fica indo atrás de informação que não é. Agora eu entendi. Presta atenção, eu vou explicar para vocês e para quem for ouvir depois esse vídeo. A atividade avaliativa vai ser feita na aula. E a atividade que vai ser feita é 10 questões que vai ser disponibilizada no dia da aula. Eu não vou postar a atividade antes. O que você tem que fazer é ler a apostila do primeira aula, que é a Introdução à Matemática. Essa apostila já está no grupo. Só esse material que você precisa ler, que são 60 páginas, para você responder a prova. Então, fica assim, né? Entendido nesse momento. O outro material que eu vou colocar, você vai fazer, esse outro material é para a vida didática de vocês, o procedimento de vocês. Eu vou colocar, BNCC, é para vocês lerem? É para vocês lerem, mas não vai ser cobrado na prova. Mas não precisa estudar isso para a prova, é só para vocês saberem qual conteúdo vocês vão trabalhar depois no dia a dia. Igual o PCM, que eu vou colocar também. É para vocês saberem como avaliar os alunos de vocês, mas não vai cair na atividade avaliativa. A que vai cair é a primeira apostila sobre a introdução da matemática. Que é a apostila que vocês recebem no início do curso. Ok? Só na hora. Pergunta? Só na hora da prova que a gente vai receber a apostila. A apostila já foi postada. No dia da prova, vocês vão receber a prova para fazer. É aquele que eu postou no grupo, né? Exatamente. Ah, sim. Então tá bom. Rosilene, pode falar. Rosilene, pode falar. Você levantou a mão, pode falar aí. Alguém mais quer falar? Pode falar, pode falar. Eu queria perguntar. Acertou a segunda Aí aula. a prova vai ser aplicada Professor. na quarta aula. Exatamente, na quarta aula. Oi. Ah, tá. Então, vai dar nessa semana, na outra semana. Tem mais Então, uma né? aula da nossa prova, que não foi informado para mim. Vocês têm 4 aulas, então você já tem 2 aulas, né? Aí a próxima aula a gente vai falar sobre PCN, né? Vou elaborar uma aula sobre PCN. O foco do PCN é como você vai avaliar o aluno seu, né, na disciplina de matemática. É muito importante, não perca essa aula. Você vai aprender a avaliar o seu aluno. Você vai fazer um estudo, né? Não vai ser muito aprofundado, mas vai ser um estudo sobre os PCN, que é os parâmetros curriculares da educação. Na próxima aula. Aí na outra aula que vai ser a avaliação. Sim, entendi. Era só isso mesmo. Obrigada.
Então, Tem professor, mais? Pode falar. a prova que vai só de. Eu tô perguntando se a prova que vai acontecer só no dia 30, então? A data não tem data marcada da prova. Né? Por que não tem data marcada? Porque depende do cronograma da instituição, entendeu? Mas lembrando, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça. Nós já tivemos 2 aulas. Ah, sim. Nós porque eu tivemos tô 2 aulas e acompanhando. falta 2 aulas. Ah, Nós sim, da tivemos outra 2 aulas, semana, presta então, atenção, né? nós tivemos 2 aulas e falta 2 aulas. A próxima aula que tiver, não sei quando vai ser a aula, mas vai falar sobre os PCN. Aí a outra aula do PCN, vai ser a aula que a gente vai fazer a atividade avaliativa, a última aula. Entendeu? Ah, sim, certo. Então, vai avisar a gente. Com certeza, vai ser postado no grupo, né? O professor Donizete tem um pessoal aí que avisa, né? Vai avisar antes, entendeu? Hoje eu não sei, né, quando foi avisado, mas eles avisam antes de vocês, colocam essa informação no grupo, né? E aí a gente vai ter a nossa aula. Não perca, presta atenção, não perca a próxima aula. Sim, isso melhor. Pessoal, agora, se alguém tiver ainda perguntas, né, o que acontece? A gente vai, né, coloque o nome, né, coloque o nome aí no linkzinho, no chat, para poder saber quem está participando da aula. E eu vou colocar para vocês, né, na aula de hoje, né, como vocês são professores de matemática, né, vão trabalhar com a disciplina de matemática, vocês vão fazer o seguinte. Alguém tem alguma pergunta? O pessoal está levantando a mão aí. Professor, Sim, pode falar. vai valendo, tem que estudar só naquela apostila que foi postado no grupo? Exatamente. Aquela apostila para você estudar para a prova. Era isso que eu quero entender, porque no começo da aula do senhor eu não participei da aula, né? Ah, certo. Certo. É aquela apostila lá mesmo. Ó, o pessoal que está falando sobre a turma Era prima, isso que eu queria saber. Muito obrigado, professor. De nada, de nada. O pessoal que está falando que é turma 3, na verdade, nós temos turma 1, turma 2 e turma 3. Então, turma online, né? Então, turma 1, 2 e 3 são grupos diferentes, mas é a mesma turma, porque foi dividido para não sobrecarregar muito o grupo. Alguém tem mais uma colocação? Alguma dúvida sobre a prova, sobre a BNCC? Outra coisa, professor. Sim. Professor, outra coisa. Oi. E dessa atividade que o senhor está passando é para fazer ou só está orientando os alunos? Não. Como que é? Isso é que eu quero entender também. Exatamente. Olha só, essas atividades que eu mostrei para vocês são sugestões para vocês trabalhar como professores em sala de aula quando você estiver trabalhando. Entendeu? Quem quiser responder elas, né, porque é certo você responder antes para depois explicar para o aluno. Você pode responder. Mas a ideia, né, é você ter uma base né, de como trabalhar essa atividade com os alunos de vocês. Mas é com os alunos de vocês, quando você estiver trabalhando. Então, sugestões de como trabalhar os conteúdos. Entendeu? Tá. Sim, era isso que eu quero entender, mas eu entendi. Entendi. Ok. Rosilene, você levantou a mão, pode falar.
É, eu vou falar assim, professor, que agradecer ao senhor pelo que o senhor eu achei muito interessante essa aula de matemática para criança, principalmente de geometria, né? Isso que é de geometria, né? Isso. Ah, sim, porque eu nunca vi na minha vida, é por isso. Eu gostei muito. Aí, nesses casos, o João Evaí, é sugerível que você responda essas atividades, entendeu? Essas atividades que eu postei, quem tiver dificuldade de matemática, né, é sugerível que você responda, principalmente essa do 5º ano, do 4º ano, para você ter uma noção melhor para quando você for trabalhar com seus alunos, entendeu? Então, você responde primeiro, entendeu? Sim. Eu vou disponibilizar esse material e vocês imprimem ele, né, e respondem as atividades, porque ela é uma atividade essencial que você domine esse conteúdo para poder repassar para os alunos. Sim. Então tá certo, professor. É só isso. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Boa noite, ô professor. Primeiramente, boa noite. Tô perguntando essa atividade, você vai mandar agora ou depois, semana que vem? Não, essa atividade, esse slide, né, essa apresentação da aula de hoje, eu vou postar assim que finalizar a gravação aqui, eu vou postar essa atividade para vocês lá no grupo. Vocês vão ter acesso a esse material. Vocês vão ter acesso a esse material e mais uma apostila da BNCC. Entendeu? Sim. Lembrando ainda, que essa apostila que eu vou postar hoje da BNCC, vocês não precisam estudar ela para a prova. Ela é só para vocês terem um conhecimento dos conteúdos que vocês vão trabalhar do 1º ao 5º ano. A única que é para você estudar para a prova é a do 1º dia, que é a introdução da matemática. Né? Essa sim você tem que ler as 60 páginas. Uhum. Tô sabendo. Pessoal, outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Muitas vezes... Ricardo, pode falar, vai lá. Eu gostaria matemática para aprender. Vai dar certo, vai dar certo. Pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte. Eu trabalho em outras instituições. O horário que eu atendo, né, aqui, esse curso, eu tenho outras turmas e outras disciplinas. Então, assim, pessoal, não me manda mensagem no final de semana, sábado e domingo. Pelo amor de Deus. Só de segunda a sexta. Né? Porque final de semana, geralmente, muitas vezes deixa de não atender pelo fato que final de semana a gente tem outras atividades. Então, assim, alguma dúvida, esse telefone que eu coloquei, né, é o meu telefone pessoal, entendeu? Para você estar enviando as atividades. Vocês podem enviar, mas deixe ser de segunda a sexta. Final de semana não faz parte do nosso trabalho, não. Entendeu? A gente tem outras atividades. Então, muitas vezes, eu não vou estar respondendo vocês essas mensagens que são enviadas finais de semana. Certo?
Ok, entendi, professor. Era isso que eu queria perguntar. Se possível, eu entrar no PV, entendeu? Porque eu sei que é muito trabalho. Agora, na minha intenção, a matemática é principal. Para as crianças aprenderem mesmo, com que é andamento no começo, entendeu? Esse é meu trabalho. Sempre eu faço dessa coisa para os alunos, ensinando para aprender, né? Porque a principal é matemática e português, as duas. Era só isso, professor. Muito obrigado, boa noite e bom descanso. Boa noite, obrigado. Outra coisa que eu vou falar para vocês, quem tiver a oportunidade de vir no presencial, assistir uma aula no presencial, fica à vontade, entendeu? O presencial está aqui, a gente também tem turma no presencial. A didática, a gente vai muito para a prática. Tudo que vocês estão vendo da forma online, a gente tem na forma prática, entendeu? Então, assim, é muito interessante, né? Quem tiver a oportunidade de vir, venha, né? É interessantíssimo no presencial, né? Mas quem não tiver, pegue os livros, né? Os livros, eles são autodidatas, né? Para estar passando isso para vocês. Se tiver dúvida, manda a mensagem para mim, né? Em relação aos conteúdos que a gente for trabalhar, entendeu? Eu vou tentar ajudar vocês o máximo, entendeu? Porque o pessoal que levantou a mão pode falar aí. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Professor, a BNCC, ela é usada em todas as matérias? Olha, o foco da BNCC, ela é foco português e matemática, né? O porquê português e matemática? O português e matemática, o aluno lá do 5º ano, ele vai fazer a prova do SAIR, né? Prova do SAIR, que antigamente é conhecida como, falo o nome, que é feito no 5º ano, é feito no 9º ano e no 3º ano do ensino médio, né? São as etapas. Porque essa prova do SAIR é a prova que avalia o índice de educação no país, entendeu? Então, assim, o foco da BNCC é a disciplina de português e matemática, né? Mas tem também das outras áreas, entendeu? Eu, particularmente, como eu não área é matemática, então eu estou trabalhando a parte matemática, mas provavelmente as outras áreas devem estar trabalhando com vocês, né? Mas, assim, o ensino fundamental ela é mais fragmentada, entendeu? Tem para cada área. Porque o aluno que entra do 1º ano até o 4º ano, quando chegar no 5º ano, ele vai fazer uma prova de avaliação, né? Que é a prova do CAE. E lá o foco é português e matemática, não tem as outras áreas, são essas duas disciplinas. Ah, tá, entendi. Obrigada. De nada. É porque em todas as matérias que a gente já teve, os professores sempre falam um pouco sobre a BNCC, né? Todos eles usam a BNCC. Então tá bom, professor, obrigada. Mas assim, como eu estava te falando, o foco é português e matemática. A avaliação, a educação em si, ela é avaliada nesses dois componentes, né? Se você pegar os índices do Brasil, né, ele é avaliado em português e matemática, né? Então, no 5º ano, o aluno faz uma prova, e o conteúdo é do 1º aninho até o 4º ano, ele vai fazer uma prova, né, de matemática. E quando ele chega no 9º ano, ele vai fazer uma prova com conteúdo do 6º até o 9º. E quando ele chegar no 3º ano, ele vai fazer uma prova do conteúdo do 1º até o 3º ano. Para avaliar o índice do Brasil, né? E da escola em si. A escola é avaliada por essa prova. Entendi. Tá bom, então. Alguém mais, pessoal? Oi? Boa noite. Boa noite. O material da atividade que você irá passar para a gente, eu não participei das últimas aulas, as primeiras aulas suas, como que eu posso conseguir o material? Olha, o material da primeira aula é só a apostila, né? O material é a apostila, então você vai ter que baixar esse material, fazer a leitura dela, em 60 páginas. Porque aquele material é que você vai fazer a atividade avaliativa lá na 4ª aula. Agora, esse material de hoje, eu vou disponibilizar
tanto a apresentação do slide, quanto a apostila da BNCC. E não precisa fazer a leitura da BNCC para a prova. Você vai fazer a leitura da BNCC para você trabalhar no dia a dia, depois. Então, os conteúdos você vai trabalhar com o professor, igual a aula que a gente teve aqui. Eu passei por cada ano, falando sobre os eixos temáticos, falando sobre os objetos de conhecimento, falando sobre a questão lá das atividades para cada ano que você está. Né? Então, assim, a aula de hoje é só para conhecimento. A aula da prova é só sobre a primeira aula. Entendi. Perfeito. Aí, esse material lá ele já foi disponibilizado no grupo? Esse material lá das 60 páginas da atividade? Sim, foi. Tá bem. Ok, muito obrigada. Ô, professor, Oi. então, a prova, então, quarta aula, né? Queria para saber melhor. Exatamente, a quarta aula. A quarta aula. Tá. E aí, então, hoje é só conhecimento, é? Hoje é para conhecimento. Isso. Então tá bom, hein? Então, vou descansar e vou descansar agora, porque estou trabalhando na roça. Exato. Pessoal, então, por hoje, a gente vai finalizar, entendeu? Coloca o nome na lista, né? Coloca o nome na lista. E, né, e você vai estar fazendo, eu vou estar fazendo a chamada de acordo com o nome que está aqui na lista, entendeu? E agora eu vou ficar até às 9h40, mais ou menos, para tirar dúvida, né? Mas quem já participou da aula, a aula está sendo gravada, né? Vai ser disponibilizada, entendeu? Eu vou estar aqui tirando dúvidas do pessoal que entrou, sobre material, essas coisas, entendeu? Mas para aquele que já acompanhou a aula na íntegra, né, a gente finaliza aqui. Eu vou ficar online até às 9h45, entendeu? Para poder estar tirando dúvida, falando mais alguma coisa sobre, né, alguma pergunta, se alguém tem a dúvida sobre a primeira aula e essa aula de agora, certo? Mas para quem acompanhou a aula na íntegra, coloca o nome no chat e bom descanso para vocês. Vou colocar meu nome no grupo, tá, professor? Lá. Não, coloca no chat aqui, no chat da aula. Tá. Tá bom. Tá certo. Eu já mandei. Outra coisa, pessoal, lá eu disponibilizei no primeiro slide, né? Eu vou colocar ele aqui na tela. Professor, Oi. eu tive que sair aqui agora que eu entrei de novo. Vai ter atividade para fazer? Não vai ter. Não vai ter atividade. Hoje a aula é explicativa, a gente falou sobre a BNCC. Aí vai passar a aula gravada, vai coisar no grupo aí, né? A aula está gravada, entendeu? Aí o pessoal ainda, os meninos da administração, vai disponibilizar esse material aí para vocês e para quem não veio depois, entendeu? Tá, não, que depois eu vou assistir, Para quem não porque pôde assistir. eu não tive como assistir. Agora que eu entrei, consegui entrar de novo. Ah, tá ok. Tá. Pessoal, aqui eu estou disponibilizando, né, nesse slide que vocês estão vendo, né? Tem meu e-mail e tem meu telefone, entendeu? Esse e-mail é para você estar mandando atividade avaliativa, no dia que a gente for trabalhar, né? E o telefone também, se você quiser, porque a atividade avaliativa, ela vai vir na forma de gabarito. Se você quiser enviar também é um e-mail para você estar enviando. Professor, porque eu estou assistindo do telefone aqui. No meu computador não consigo assistir as aulas. Estou assistindo do telefone. Como é que eu coloco o meu nome aqui?
Ah, você vai ter que procurar. O telefone é complicado. Pois é. Aí então eu posso colocar lá no grupo. Não? Porque lá no grupo tem muita gente que não participou, entendeu? Se você colocar lá, eles vão saber quem participou. Entendeu? Você procura alguém, Você tem vai nos alguém que três pode ajudar, pontinhos que não? tem do lado do teu E celular aí, coloco o vai nome aparecer embaixo. mensagem. Tu vai nos três pontinhos, aperta os três pontinhos, vai aparecer lá mensagem na chamada. Aí você aperta na mensagem na tá. chamada e você digita teu número. Ah, então tá bom. Tá certo. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada. É porque eu estou sem telefone, eu não sei. Obrigada. Cada aparelho é no telefone. De nada. Então, voltando aí, pessoal, aí tem os meus contatos, entendeu? E pode me mandar de segunda a sexta, entendeu? E assim que eu tenho tempo, eu consigo estar retornando para vocês, entendeu? Quem não for aqui do Tocantins, entendeu? For de outro estado, né? Pode estar colocando o DDD, entendeu? Na frente. Pessoal, de novo, Professor, vou bater então, uma tecla. Pode falar. então o senhor vai dar só a explicação para quem perguntar agora, né? Eu posso sair então, né? Exato. Pode. Se você assistiu a aula até agora, pode ir. Assina o nome na frequência do chat e pode ir. Uhum. Então tá, boa noite, bom final de Boa semana. noite. Obrigado. Coloquei lá o nome, tá, professor? Tudo bem, tudo bem. Acabou a aula, né? Então tá. Então, boa Exato. noite. Boa noite. Professor, eu vou sair. Tá? Tudo bem, tudo bem. Pode colocar o nome no professor. chat aí, pode ir. Boa noite, Já professor. coloquei o meu nome. Ok, então. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Bom descanso. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Maravilha, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Estou saindo, tá? Até mais. Boa noite, professor. Boa noite.
Professor, a aula já terminou, né? Terminou, sim. É só colocar o nome no chat e pode, se tiver, não tiver nenhuma dúvida, você pode ir. Ela está sendo gravada, depois a gente vai disponibilizar esse material aí para vocês. Entendi. Não, então tá bom. Obrigada. Excelente final de semana para o senhor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Bom final de semana. Tchau. Boa noite. Para você também. Boa noite, professor. Boa noite. Qual é a sua formação? Matemática, física, e eu estou concluindo engenharia agora. Ah, tá muito bom. Eu quero aprender essa matemática.
É. Então, boa noite. Bom final de semana. Eu vou sair. Obrigado, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Pessoal, então eu vou finalizar, encerrar a aula aqui. Depois, quem entrou, não conseguiu assistir a aula está sendo gravada.